Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Estamos aqui na nossa semana David Bowie, né? Relembrando tudo que ele fez, deixou pra gente. E hoje é dia de falar sobre um show. E eu escolhi um show, tá aqui. A imagem não tá muito boa, eu pesquei do YouTube porque foi o primeiro show que eu vi do David Bowie na minha vida. Foi na Praça da Apoteose em 1990. Eu tenho um CD aqui que é dessa turnê, é um bootleg, eu me lembro que eu comprei na Espanha esse disco, e é dessa mesma turnê, só que foi gravado em Milton Keynes, né, na Inglaterra, aqui 5 de agosto de 90, uma gravação sensacional de mesa de som, parece disco oficial mesmo. E eu falei que foi meu primeiro show do David Bowie porque, graças a Deus, eu pude assistir dois. Assisti esse em 90 e depois eu assisti um da turnê do Earthling, eu acho que foi 97. Se não foi 97, foi 98, acho que foi 97. Era um disco que eu adorava, mas que não foi muito bem compreendido, pelo menos aqui no Brasil, David Bowie em sua fase techno. E o show era muito centrado nesse disco novo, ele cantava o disco quase todo, deixava espaço para poucos sucessos, eu me lembro Under Pressure, Fame e Jean Jane, essas três ele cantou para saciar lá a vontade da galera que queria ouvir o Bowie mais clássico, né? Enfim, eu adorei esse show, mas gostei mais desse primeiro. Eu tinha 11 anos, acho que eu já tinha feito 11 anos de idade, foi meu primeiro show na Praça da Apoteose. O Brasil na época vivia um pequeno boom assim, de shows, porque teve o Paul McCartney, o Eric Clapton, aí veio o David Bowie, o Hollywood Rock também já trazendo altos shows, isso sem contar com o Rock in Rio, que em 85 acendeu a chama, né, dos shows no Brasil. Eu fui com um amigo meu e o pai dele. O pai fez esse favor de levar dois moleques de 11 anos de idade para o show e valeu a pena, né? Porque estou aqui falando deles, desse show. Foi uma turnê grandiosa. O David Bowie ele tinha lançado uma coletânea, o Changes Bowie, que era um LP duplo que minha mãe me deu. Quando eu decidi que esse show, né, me deram o ingresso, minha mãe me deu o LP duplo junto e eu fiquei preparado, né? Fiquei me preparando, ouvindo aquelas músicas de noite para chegar no show e conhecer tudo, como de fato aconteceu, porque como eu falei, era um show retrospectivo, ele cantava os maiores sucessos dele. Foi uma turnê de 108 apresentações em 27 países, começou no dia 4 de março de 1990 em Quebec, e terminou em 29 de setembro de 1990 em Buenos Aires. Ou seja, o show no Rio foi um pouquinho antes, porque o do Rio foi no dia 20 de setembro, ou seja, pouco mais de uma semana antes de terminar a turnê. Depois ele foi para São Paulo, fez shows lá nos dias 22, 23 e 25, Chile, Santiago, e aí terminou em Buenos Aires. Essa turnê ficou notabilizada porque o título dela, Sound and Vision. Então, além do sound, né, das músicas, dos sucessos do David Bowie, tinha um grande aparato de telões, iluminação, era uma coisa meio que ainda naquele alvorecer desses grandes concertos de rock, como os Rolling Stones fizeram no Steel Wheels, depois o U2 fez na Azul TV, o David Bowie estava indo por esse caminho. Talvez essa turnê, a Sound and Vision, tenha sido até a mais grandiosa da carreira do David Bowie em termos de aparato, né? Só que o problema é que na perna sul-americana ele não trouxe esse aparato tecnológico. Os críticos na época brincaram, pô, a turnê é Sound and Vision, mas para o Brasil ele só trouxe o Sound, o Vision não trouxe, mas ainda bem que trouxe o Sound, eu acho que é o mais importante, né? Passou na Globo uma semana depois o compacto com os melhores momentos, tem no YouTube, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, e eu lembro que eu ficava vendo isso até a fita arrebentar, cheio de orgulho, assim, eu com 11 anos de idade, porra, eu tava nesse show, e cada dia eu tenho mais orgulho de ter estado. Como eu falei, ele trouxe o som e uma puta banda, é o Andrew Billow na guitarra, o Erdal Kislyak no baixo, o Rick Fox no teclados e Michael Hodges na bateria. Ele fez tudo o que o público queria e o que ele não fez na outra turnê que eu vi, do Earthling, que foi despejar sucessos, sucessos atrás de sucesso. Todas as fases da sua carreira, desde o Space Oddity, seu disco de 69, até Blue Jean, que foi a música mais recente que ele tocou nesse show, que era do Tonight, de 1984. Ele tinha lançado em 87 o Never Let Me Down, mas não tocou nenhuma música desse disco. Mas ele cantou Pretty Pink Rose, que era uma música do disco solo do guitarrista da banda dele, o Andrew Bellew,
que tocava muito na MTV. Então eu me lembro bem dessa música, que eu curti bastante, era das músicas que eu mais conhecia, né, na época do show. O público curtiu como se fosse uma música mesmo da discografia oficial do David Bowie, quando na verdade não era. E nessa época o David Bowie estava em alta aqui no Brasil por uma coisa meio inusitada. Assim como quando o Paul McCartney fez os primeiros shows dele no Maracanã, o Kiko Zambianchi gravou uma versão de Hey Jude em português. E quem foi ao show fala que era muita gente cantando o Hey Jude em português enquanto o Paul cantava em inglês. E o David Bowie era parecido porque a banda gaúcha Nenhum de Nós estava fazendo muito sucesso com a música O Astronauta de Mármore, que é uma versão de Starman, um clássico do David Bowie, mas quem foi a esse show querendo ouvir o Astronauta de Mármore em inglês ficou chupando o dedo, porque ele não cantou, ele não cantava essa música na turnê, e o Bowie, até onde eu sei, não era de fazer muitas concessões. Mas enfim, o que ele cantou vale muito a pena. Ele variava o repertório de show para show, às vezes mudava uma música ou outra, e mudava muito a ordem. Desse bootleg que eu tenho aqui, a ordem é muito parecida com o que eu vi no Rio. Começa com um trecho da Nona Sinfonia do Beethoven, e nisso você já vê esse caráter retrospectivo, porque a turnê do Ziggy Stardust também começava com esse trecho da Nona Sinfonia do Beethoven. Depois ele emendava com Space Oddity, né, o primeiro sucesso dele, lá chamando pelo Major Tom. Emendava com Rebel Rebel, Ashes to Ashes. Aqui tá igualzinha a ordem das músicas. Depois disso vinha Life on Mars, que é a música que eu mais gosto do David Bowie. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes nesses vídeos que eu gravei essa semana. Grande clássico do Hunky Dory, grande disco dele. Aí rolaram Stay, Sound and Vision. Sound and Vision é uma música do Low, o disco dele de 77, da trilogia de Berlim, e que eu acho que muita gente na época achava que era música nova dele, porque era o nome da turnê, mas nada disso, era de 77. Ziggy Stardust, eu tinha 11 anos, como eu falei, mas eu me lembro muito bem do riff inicial de guitarra, quando ele mandou essa música. Station to Station, que é a faixa título do disco que eu mais gosto do Bowie. Na época que eu vi o show eu não tinha essa noção, eu só conhecia a coletânea, o Changes dele, não tinha essa coisa de cada disco é um disco. Mas pra ser sincero, eu não me lembro dele cantando Station to Station lá, mas eu posso falar que eu já vi isso. Young Americans, do faixa título do disco de 75, Blue Jean, que eu já citei, o Let's Dance, China Girl e Fame, que aí já é a vibe mais anos 80, mais disco music. E eu mesmo pequeno eu consegui reparar muito bem isso, que essas músicas mais recentes, digamos assim, eram as músicas que empolgavam a galera. Inclusive Fame fazia muito sucesso aqui no Brasil, uma versão meio mais dançante, mais rápida, que ele lançou em 1990, e foi essa versão que ele cantou no show. É uma versão assim mais dance, mais alegrinha, tudo. Aí ele cantou Heroes, que foi a faixa título, né, do seu disco de 77, encerrou a apresentação. Ele voltou pro bis, mais 3 canções. Ele começou com Changes numa versão semi-acústica, muito legal. Changes acho que era a música que eu mais conhecia, tirando Let's Dance na época, porque era o título da coletânea. Então eu ouvia mais essa música, achando que de fato ela era a mais importante, né, do David Bowie. More Than Love veio depois, O Público Enlouqueceu, essa eu também conhecia bem, já é da fase bem mais pop dele, dos anos 80. E o final arrepiante com Jean Jane, uma música que ele nunca deixa de cantar, né, que ele emendou com Gloria, a música do Van Morrison, né, que a Pat Smith gravou muito brilhantemente. Ele meio que fez um medley de Jean Jane com Gloria, que até hoje eu me lembro bem como se estivesse lá. Enfim, essa foi a minha experiência de ter visto um show do David Bowie. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, porque ele realmente só veio 2 vezes ao Brasil. E em 90, quando muitos de vocês eram novinhos, eu também. E depois, acho que em 97, quando foi uma turnê pequena, foi um show no Metropolitan muito vazio. Eu me lembro que o Arranger, que é uma banda que eu gosto dos anos 80, abriu a apresentação, mas tava muito vazio. Eu fiquei até me sentindo até mal, né? Como é que o David Bowie, deve ter o quê? 2.000 pessoas aqui numa casa para 10.000 pessoas. Mas também para mim foi bom assistir lá na grade, fiquei pertinho dele, curti. E eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês a sensação de ter visto o David Bowie, caso você não tenha visto. Se você viu, foi a um desses shows, escreve aqui embaixo também as suas memórias
camaleão no palco. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal Alta Fidelidade. Tchau!